Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Parábola da Figueira, que segue narrada nos evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus. E faremos uma leitura e uma reflexão. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Lucas, capítulo 21, versículo de 29 a 33. Em seguida, contou-lhes uma parábola. Vede a figueira e as árvores todas, quando brotam, olhando-as, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras, porém, não passarão. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre parábola da figueira. Agora vamos à narrativa do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 13, versículo de 28 a 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabei que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará enquanto não tiver acontecido tudo isso. Passará o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Quanto à data e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Marcos sobre parábola da figueira. E agora vamos à narrativa do Evangelho de Mateus sobre a mesma passagem. Mateus, capítulo 24, versículo de 32 a 36. Aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabei que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre parábola da figueira. Agora vamos fazer aí uma reflexão sobre o que essas três passagens trazem de ensinamento para as nossas vidas. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrito ou inscrito no nosso canal, faça aqui a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Compartilha para que mais um irmão ou irmão também possa fazer parte desse estudo. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem, sobre o nosso estudo. Também deixa aqui a sua curtida, porque é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, aqui nós temos as três narrativas, né, que muito se assemelham, né, à narrativa de Marcos, Mateus, elas são praticamente textuais, né? Se a gente considerar que a maioria dos estudiosos dizem,
Na verdade, Mateus reproduziu a partir de Marcos, né? Uma vez que o Evangelho de Marcos é tido como o evangelho mais antigo dentre os quatro, né? Então, a mesma narrativa, praticamente idêntica, é a de Mateus. Lucas, ele tem aqui uma semelhança, né, muito próxima também com a narrativa de Marcos e Mateus. Ele só não coloca o final, né? Quanto a data e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Né? Então, essa é a diferença aqui nas narrativas de Marcos, e Mateus. Bem, o que o Senhor está nos trazendo aqui? Que aqui é importante que essas narrativas elas seguem uma sequência, né? Você que está acompanhando aqui o nosso estudo, ou você que faz os seus estudos em casa, você vai perceber que essas narrativas elas acontecem depois que Jesus, lá no Monte das Oliveiras, vai fazer a previsão da destruição de Jerusalém e da nova vinda, né, da segunda vinda, de Cristo no final dos tempos. Então aqui ele conclui, né, com uma parábola para fazer uma amarração das, das narrativas que ele trouxe sobre esses dois episódios. Lembrando que, para efeito aqui dos nossos estudos, eu achei por bem separar a previsão da destruição de Jerusalém da segunda vinda de Cristo, para ficar mais fácil para o entendimento aqui, do leitor. Porque, na verdade, originalmente, essa narrativa da destruição de Jerusalém e da segunda vinda de Cristo, elas seguem juntas nos três evangelhos. Então, se você não refletir adequadamente, você não sabe quando Jesus está falando da destruição de Jerusalém ou quando ele está falando do final dos tempos, né? Então, é muito importante fazer esse entendimento de forma adequada. E aí, se você não assistiu ainda, eu te convido para assistir os dois vídeos anteriores, o vídeo que trata sobre a destruição de Jerusalém e, na sequência, o vídeo que trata sobre a segunda vinda de Cristo. Bem? Bem, trazendo aqui para o dia de hoje, né? Então, feita essa explicação inicial, aqui Jesus ele traz uma parábola comparando todas as previsões com a figueira, né? E Jesus ele traz, né? Eu já disse aqui em várias partes dos nossos estudos aqui, que Jesus ele sempre traz elementos da vida real para que as pessoas compreendam, né? Então, ele sempre faz uma sua abordagem, quase sempre, né? A não ser quando é necessário que ele seja enigmático mesmo, ele sabe o momento de fazer isso, né? Em alguns momentos ele é misterioso, mas ele, no sentido de que todos entendam, amplamente, ele traz elementos aqui do cotidiano, né? Então ele vai ali trazer essa questão do mar, né? Da barca, das redes, de elementos, de fenômenos, né? Da natureza, e também ele traz sobre as plantas, sobre as árvores e as flores. Por quê? Porque o universo ele é perfeito, né? Então ele traz como explicação algumas questões que a natureza nos mostra, né? Que a natureza o tempo todo ela se repete, né? Então existe um rito de funcionamento, né? E aqui ele traz o rito de funcionamento de uma figueira, né? Que ela começa a anunciar, né? A partir das suas transformações, né? Que ele fala, olha, olhando a sabeis que o verão já está próximo. Então, quando Jesus ele traz a destruição de Jerusalém e a vinda de Cristo no final dos tempos, ele fala dos fenômenos que antecedem, né? Então, não vai acontecer de uma vez. Então, ele deu pistas que quando começarem a acontecer essas coisas, nós sabemos que o tempo está próximo, né? Então, ele nos dá aqui essa essa visão, né, essa experiência, para que a gente possa entender que quando alguns fenômenos acontecerem, que o fim está próximo. No caso,
daquela geração, Jesus, ele traz um fenômeno que já aconteceu, né, no ano 70. Houve a destruição de Jerusalém, né, pelo general Tito e suas tropas, né, num período em que esse templo já tinha sido reconstruído ali no governo de Herodes. E para quem gosta de fazer um estudo, a partir de um estudo mais histórico, né, Flávio Josefo, é um historiador contemporâneo, ele traz narrativas a respeito da destruição de Jerusalém, né? Eusébio vai falar alguma coisa a respeito também, e Tertuliano, tá? Então, se você quer uma questão de uma abordagem mais histórica, né, sobre a destruição de Jerusalém, esses historiadores contemporâneos, eles vão trazer essa narrativa. Mas Jesus, ele anuncia, né, ele faz uma previsão muito antes da existência desses historiadores, né? Só para você ter uma leitura desse contexto mesmo. Bem, enfim, então ele pede para que a gente compare, né, então com as figueiras, né, os três evangelistas, eles trazem essa questão, porque a gente está sempre em busca de respostas concretas, né? E para a gente que tem o contexto dos estudos, da nossa concepção de história dos tempos de hoje, a gente está muito preocupado em datas, locais, em exatidões, né? E o objetivo não é a marcação do tempo, especificamente. Jesus está falando aqui de vigilância, de prudência, a qualquer momento essas coisas podem acontecer. Então Jesus ele nos traz essa narrativa para que a gente esteja preparado para que esse momento não nos pegue de surpresa e que e que a gente não esteja desatento quando essas coisas acontecerem, né? Aqui nós estamos falando de um projeto de salvação, né? Aquele que perseverar ou aquela que perseverar até o fim será salvo. Então, naquele momento, nós temos que estar prontos. Eu já disse aqui algumas vezes e vou repetir a cumprimento da vontade de Deus, ele não deixa saldo. Ninguém fica com saldo em conta de de boas práticas, né? Nós temos que estar o tempo todo vigilantes, que a qualquer momento nós podemos ser cobrados, né? Então, essas coisas acontecerão e nós temos que estar pronto. Pode passar o nosso tempo de vida e elas não aconteçam, mas elas podem acontecer hoje, amanhã, daqui a 10 anos, ou daqui a um século ou mais. Mas nós temos que estar preparados. Então, Jesus quer trazer aqui para nós a importância da obediência, da vigilância e da disciplina para que esse momento, né, no caso da nossa geração, né, Jerusalém já foi destruída, mas no caso da nossa geração, para que no o seu retorno, né, a sua vinda gloriosa, não nos pegue de surpresa. E aqui Jesus ele afirma, né, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Então não tem essa questão de que a Bíblia está ultrapassada, falou para aquele povo daquele tempo, né? Então Jesus aqui ele está ratificando. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Então, não importa as nossas tecnologias, o tempo que a gente está vivendo, o que Jesus disse naquele tempo é válido para os nossos dias, né? E no Evangelho de Marcos e Mateus, eles ratificam, né, que nem Jesus sabe aquele dia, nem os anjos. Então, somente ao Pai compete. É a vontade de Deus suprema que vai se cumprir quando todas essas coisas acontecerem. Quando Deus definir, é o momento da vinda de Cristo, onde todos os fenômenos vão nos acontecer, aí será a hora, né? Então Jesus revela que isso é secreto, né? É exclusivamente para a vontade do Pai. E acontecerá somente dentro dos planos divinos. Amém? Então, para os nossos dias, que a gente permaneça, né, na vigilância, que a gente não escute conversas sem nem menor fundamento, né, que procura nos desviar do foco da palavra de Deus. Porque no dia do nosso julgamento, somos nós e Deus,
né? Então, a gente não deve dar ouvido a conversas distorcidas de quem não sabe da palavra, não conhece, né, e não contextualiza para compreender o tempo de Deus. Então, que a gente permaneça vigilante na disciplina para que Deus nos encontre preparados no momento da vinda gloriosa de Cristo. Amém? Muita paz, muita luz no seu caminho. Forte abraço.